O tempo é um rio que leva ou afoga. O tempo é um rio que leva ou afoga. Nesse rio se nada ou se morre. Nele ninguém manda. Os grandes homens foram os que entenderam bem os seus tempos. Entenderam que não amanhece porque o galo canta, mas que o galo canta porque amanhece. E aqui estamos nós. E aí, sempre com alguma determinada alegria, quando a gente vê na frente essas pessoas meio raras, como é rara a poesia. Por exemplo, hoje nós temos uma pessoa, 40 anos vivendo como poeta no Brasil. Poeta no Brasil, 40 anos, poeta de verdade. Não é provocação? Isso é uma provocação. 6 anos dirigindo a Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 6 anos que foram 3 presidentes, Collor, Itamar e Fernando Henrique. 6 ministros da cultura. E só ele na Biblioteca Nacional. Não seria nada se ele próprio não achasse que dirigir biblioteca no terceiro mundo é coisa para esquizofrênico. Este grande poeta, para quem a morte deve ser vista da maneira mais erótica e saudável possível, veio aqui hoje nos provocar. Ele é Afonso Romano de Santana. Afonso Romano. Comecemos com uma pergunta muito simples para um poeta da sua categoria. Afonso, o que é a vida, hein? A vida, a vida, a vida, a vida, a vida. A vida E o que é a poesia? A poesia é o essencial, é o residual da própria vida, né? Como se você estivesse numa bateia, estivesse minerando, e o que vai ficando de resíduo, de essencial, é a arte, é a poesia. No caso da poesia, o residual em palavras, ou seja, a poesia como uma forma de compreensão também do grande mistério do cosmos, do grande mistério do cotidiano, e a poesia tentando dizer aquilo que a linguagem comum não consegue dizer. É por isso que a poesia é eterna. O que é a sua poesia? É uma forma de estar e lutar no mundo. Meu primeiro livro se chamou Canto e Palavra. Havia uma ambiguidade entre o canto, que é uma coisa intuitiva, emocional, a tradição da própria poesia que vem da música, e, do outro lado, uma coisa construtiva, racional, lógica, que é a palavra. Dentro desses 2 pilares, eu acho que eu fui construindo uma certa trajetória, inclusive tentando evitar uma esquizofrenia da poesia brasileira, que nos anos 50 criou essa separação doentia entre o canto e a palavra, como se Vinícius de Moraes e João Cabral de Melo Neto não pudessem confluir de alguma maneira. Você sabe que, falando em João Cabral, me deu uma saudade dele. Eu era grande amigo dele, eu morei em Marsella, na casa dele, e a gente conversava muito, a gente vinha gente toda hora lá, vinha Haroldo de Campos, que tinha entrevistado o Ezra Pound, e o João Cabral me dizia umas coisas assim, o estudo do concreto dele, não é? Dizia assim, às vezes eu pego um verso, ponho na gaveta e só tiro 6 meses depois para ver se esse verso cabe ainda no meu poema. Eu ficava enlouquecido com essas loucuras dele. Agora, vamos ver outros provocadores. Flaubert, há 150 anos. A poesia é completamente inútil. Os editores de hoje dizem, eu não publico poesia porque não vende. Comente. Esse é o grande mistério. Se a poesia é inútil, por que ela existe há pelo menos 6.000 anos na cultura das humanidades, da humanidade? Se a poesia é inútil, por que a cultura francesa nasceu da poesia com a chanson de Roland? Por que a cultura espanhola nasceu da poesia com o cantar do Mio Cid? Por que a cultura alemã nasceu da poesia com os Nibelungs?
Por que a cultura indiana nasceu do Mahabharata e do Ramayana? Por que a cultura portuguesa está vinculada a Camões? Ou seja, por que a cultura grega vem de Homero? Então, a poesia está no berço, na formação de todas as culturas. Então, quando se diz que a poesia é inútil, isso me lembra uma história de um amigo meu, um escritor argentino, que disse que quando ele era adolescente, entrou um professor na sala de aula e disse assim: eu queria dizer para vocês que eu sou professor de filosofia e que filosofia não serve para coisa nenhuma, não serve para nada. Os alunos ficaram meio assustados. Ele disse: bom, agora eu vou explicar para vocês o que é o nada. E durante 50 minutos explicou o que era o nada. Então, diz ele, no final da explicação do professor, minha vida estava decidida. Eu ia ser professor de nada. Eu ia ser filósofo. Falar sobre o nada é preciso saber tudo, né? O que há de bom no país? O que há de bom no país? Eu acho que há de bom no país e acho que ainda é... Eu não aprendi, eu não fiz faculdade, que eu não tive dinheiro para terminar isso tudo, mas a gente, entendeu? O brasileiro ele tem que saber ter um gingado, porque não vai em lugar nenhum, né? Você, com o seu gingado, onde é que você acha que você vai? É? O meu? É o seguinte, eu vivo o momento, a vida. E você? Ouça esses versos de um poeta chamado Afonso Romano de Santana. Chamo a isto de país quando é apenas uma ferida aberta no meu peito. Vai cicatrizar um dia? Está difícil, está muito difícil. A prática do cotidiano no Brasil tem nos levado a uma constatação que é pragmática, que é realista e que é terrível, que é essa, né? É que a utopia é uma arma de 3 gumes. E que a democracia não é o remédio para todos os males. Quais são os 3 gumes da utopia? Essa é uma relação com, quando se diz que uma coisa é determinada em uma faca de 2 gumes, 2 gumes é o fim da controla, né? Você tem um lado positivo, um lado negativo. Tem um lado que corta, outro lado que não corta. Mas 3 gumes é que é a terceira margem do rio, de que falava Guimarães Rosa. Para mim, o teatro é a arte da utopia. Para que serve a utopia? Eu dou um passo, o teatro dá 2 passos. Eu dou 2 passos, o teatro dá 4 passos. Para isso serve a utopia, para eu seguir caminhando. É isso o terceiro gume? A nossa relação com a utopia tem que ser uma relação de enlevamento, de possessão e, ao mesmo tempo, de controle. Senão você cai no abismo. Então, você tem que ter um certo controle entre a razão e a emoção. Tem uma crítica do Globo que diz que no seu último livro há uma nítida preocupação com o envelhecer. E o jeito erótico de tratar a morte, como entra aí? Olha, as pessoas têm uma relação com a morte muito doentia. Não é à toa, né? Eu tenho me esforçado desde sempre de ter uma relação fraternal com a morte, amigável. Essa ideia de que você morre todo dia, que começa quando você está já no ventre materno, cada célula que surge já tem outra célula morrendo. Então, o aprendizado da vida é igual ao aprendizado da morte. Você não pode dissociar essas 2 coisas. Quem tem medo da morte, tem medo da vida. E quando a pessoa vai fazer análise, uma das coisas que o analista tenta desencravar é isso, né? Soltar sua força erótica, porque quanto mais você vive, mais você espanta a morte. Ou se ela vier,
como dizia o nosso querido Johann Sebastian Bach, vem doce morte. Né? Então eu tenho uma série de poemas, que não é de agora desse livro, é desde sempre, que é um diálogo até irônico com a morte. Né? Como se eu estivesse tomando-a pela mão e vindo mostrar a vida à morte, né? Tentando exaurir na própria vida esse... Você não acha que a morte pode ser realmente a grande repressão? Não, eu acho que a morte é o que dá sentido à vida. Ela margeia, ela limita. Se nós fôssemos eternos, isso seria inconcebível. Você pensar uma coisa sem limite é inconcebível. Assim como é inconcebível o gozo permanente, o orgasmo sem limite, a felicidade ininterrupta, a infelicidade ininterrupta, tudo que é ininterrupto e sem limite é aterrorizante. Então, o que dá beleza à vida, sinto muito, é a morte. Eu não queria falar sobre isso, não queria... Sobre o que você gostaria de falar? Nada. A gente está aqui para aprender, né? É um tempo curto, então tudo você tá para, sei lá, para alcançar alguma coisa melhor do que isso. Não é isso. Eu não estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo o seguinte, que é muito pelo contrário. O universo não tem anverso nem reverso. O universo não tem anverso nem reverso. O universo não tem anverso nem reverso. Não tem muro externo, nem tem centro secreto. Você está dentro. Não haverá nunca uma porta. Não espere que o rigor de seu caminho, desse caminho que teimosamente se bifurca em outro, que obstinadamente se bifurca em outro, não espere que ele tenha fim. Curioso, Afonso, é que a sua poética sempre foi uma poética de uma beleza de erotismo, de uma beleza de uma coisa carnal, uma paixão. A sua visão sobre as mulheres sempre uma coisa muito bonita, muito gostosa. Você se considera um dos mais carnais dos poetas, incluindo Vinícius? Você sabe que há uma coisa curiosa na poesia brasileira. Se você analisar os poetas, e eu, aliás, tenho até um livro sobre isso que se chama O Canibalismo Amoroso, que é uma análise da poesia erótica no Ocidente e no Brasil. Ao contrário do que a gente pensa, certos poetas, até o Vinícius, se você analisar a poesia do Vinícius, existe um misto de medo da mulher com amor à mulher. O medo à mulher é muito mais forte na poesia do Vinícius do que o amor. E se você pegar a lírica masculina no Ocidente, os homens morrem de medo das mulheres. Todo mundo sabe que o Dom Juan tinha pavor de mulher. O Dom Juan tanto pavor tinha que ele queria matar falicamente todas as mulheres que ele pudesse encontrar. E não bastasse isso, ele matava o noivo com a espada e matava o pai também com a espada. Então, os homens têm essa coisa estranhíssima. Nesse livro, inclusive, eu estudo um negócio que está no Vinícius, que está no Manuel Bandeira, uma coisa que os primitivos têm e os civilizados, que é o medo da vagina dentada. Isso é um tema... Você falou para algum deles isso? Está escrito nesse livro, que tem várias edições. Mas eles leram? O Vinícius leu? Nessa ocasião ele já tinha morrido, mas tem uma coisa engraçada. Os poetas mais jovens leram isso e tem uma coisa engraçada do Vinícius. Ele estava na igreja de Pampulha, lá em Minas Gerais, e estava vendo aquelas coisas do Portinari lá, e aí viu uma santa ali na igreja, olhou para a santa assim, essa eu comi. Era uma sobrinha do Portinari que tinha... Agora, atenção, hein? Afonso, diz que você, poeta, cronista, você faz muito mais sucesso com os homens. Não. Você faz muito mais sucesso com as mulheres. Você faz mais sucesso com as mulheres ou com os homens, Afonso? Eu não sei nem se eu faço sucesso. O que eu posso te dizer é o seguinte, é que as mulheres, primeiro, como diz um amigo meu, elas vieram de outro macaco. São seres especiais, são mais sensíveis, ou seja, elas externam com mais facilidade as emoções delas. E eu tenho uma série de depoimentos, de cartas, de e-mails, onde mulheres me contam modificações na vida delas por causa de uma crônica determinada, não é? Por causa de um poema determinado. Mas os homens também.
Ainda agora, esses dias, eu publiquei uma crônica no Correio Brasiliense, onde eu escrevo aos domingos, chamado Primeiro Encontro. E os e-mails que eu recebi foram de homens. Não, mas parece que os homens são 2% e 98% das mulheres. O que é que você gosta? Você gosta de saber disso, que são 98% de mulheres? Eu gosto muito das mulheres. Eu tenho até um poema que começa assim. Casado, continuo a achar as mulheres irresistíveis. Porque as mulheres são uma coisa fascinante. E o que pensa isso uma senhora chamada Marina Colasanti? É uma mulher que está acima do bem e do mal. Elas me conhecem perfeitamente. Elas sabem, inclusive, que quando um escritor fala, ele está falando a respeito não só de realidades, mas também de fantasias suas e alheias, né? E a própria literatura da Marina também, ela é uma excelente poeta. Grande escritora também, não, inclusive, como poeta, ela acabou de lançar um livro agora que tem poemas eróticos incríveis. Acho que não. Olha, eu acho que, sei lá, viu? Provocações, hein? Ainda. 5 anos, 10 anos, 100 anos, 1 ano... 13 programas iniciais e vai acabar, e não acabou. E aqui estamos nós. – 40 anos de poesia. Chegaram a dizer de você, finalmente o sucessor de Carlos Drummond de Andrade, foi um exagero? Isso é um exagero, né? Foi o Wilson Martins que disse isso. Isso criou um problema incrível para mim, sabia? Porque eu não sabia que tinha tanto sucessor, tanto candidatos a essa sucessão, a qual eu não sou candidato, né? Eu sou candidato a ser, quando muito, sucessor de Afonso mesmo. Eu estou tentando achar a minha linguagem, meu modo de expressão há muito tempo, porque ninguém ocupa o lugar de ninguém. Ninguém ocupa o lugar de ninguém. Aliás, o próprio Wilson, depois, em outros artigos, ele explicou melhor o que ele estava dizendo com isso. Agora, fui um dos poetas mais proibidos, interditados e caçados. Foi a ditadura militar que fez isso? Eu tive muitos problemas, né? E coisas assim, às vezes até pitorescas. Eu me lembro que durante a ditadura, numa formatura, numa cidade que era considerada cidade de segurança nacional, um formando resolveu ler um poema meu. Acho que era um poema chamado Sobre a Atual Vergonha de Ser Brasileiro, que está muito atual. E a sessão foi interrompida. O militar que estava ali interrompeu, o prefeito saiu da mesa, acabou a formatura, né? E fatos assim sucederam de proibições, interdições, as mais estranhas, né? Porque a poesia, ela é por si mesma transgressora. E há certas coisas que você só pode falar pela poesia. Eu não sei se você tomou conhecimento de um texto meu chamado A Implosão da Mentira, que é um texto que foi divulgado quando houve aquele escândalo no Rio Centro. Quando o país inteiro sabia que os militares estavam mentindo de alguma maneira, que a versão oficial daquele incidente não era a versão verdadeira. Então, eu fiz esse poema, que foi publicado, felizmente, no jornal, não na página literária, mas na página de política, um poema que começava assim: mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem de maneira tão pungente que eu acho que mentem sinceramente. Temos aqui um provocador em si, hein? Veja bem, agora vamos falar um pouquinho dessa coisa rara chamada poesia, né? A sua poesia conversou com todo mundo.
da praxis do Mário Chamy ao concretismo do Despin Attari, Haroldo, Augusto de Campos e outras vanguardas. Para quê? Olha, o século XX foi um século muito agitado na história da poesia. Inclusive, desde 1916, os dadaístas decretaram que a poesia tinha acabado. Baixaram um decreto que tinha acabado. Até Drummond começou um poema no primeiro livro dele que dizia assim: o último poeta morreu em 1900, não sei o quê e tal. E há uma sucessão de mortes da poesia dentro do século XX. Eu costumo dizer que o século XX é uma espécie de grande cemitério. Grande cemitério. No século XX decretou-se a morte da poesia, a morte do romance, a morte da arte, a morte de Deus, a morte do autor, a morte do leitor. Então, se olha o século XX, é um cemitério de cruzes. Por isso que eu acho que a gente precisa começar o século XXI, fazer uma revisão do que foi o século XX. Porque só pode haver ressurreição onde houver morte, e essa morte já houve, vamos partir para o erotismo da vida e da criação. O século XXI está aí nos exigindo descobertas novas. Quando é que o poeta Afonso Romanos de Santana descobriu que ele tinha essa coisa tão difícil de acontecer, style? Quando é que ele descobriu que ele tinha estilo? Está me lembrando um poema do Bukowski sobre os gatos, que é um poema incrível. Você diz que the cat has style. Então ele fica repetindo o tempo todo que o grande charme do gato é que ele tem estilo, né? Bom, o que eu estou à procura de mim mesmo, né? Meu estilo é uma procura. Eu comecei cedo, com 16 anos, tinha escrito o primeiro artigo para um jornal lá em Juiz de Fora, e essa coisa de ver o seu nome estampado num papel, né, dá um efeito tão forte que você se vicia, né? E já se foram alguns anos, quase uns 40 livros publicados. E a minha poesia, a minha vida de escrita, seja através da crônica, através do ensaio, através da poesia, do jornalismo, o que seja, tem sido através da escrita me organizar para entender o mundo, me organizar para entender o meu país. E na medida em que esse texto serve também para que o leitor se entenda e compreenda a realidade dele, isso é muito gratificante. Uma das coisas mais bonitas que tem é você ir a uma cidade do interior, como eu estava semana passada em Minas, cidade de 35 mil habitantes, e você encontra leitores que estão com seus textos colecionados, sabem seus textos de cor, dizem que aquele texto mudou a vida deles de alguma maneira. Quer dizer, você escreve numa situação meio isolada, meio narcísica, meio filosófica, metafísica, sei lá o quê, e de repente você está afetando a vida das pessoas aqui. Você sente culpa? Não, eu me sinto muito gratificado. Dá um abraço, que é a única coisa falsa desse programa é o abraço. Vontade de voltar.